Eu acho que o goleiro do Novo Horizontino não fez uma defesa no segundo tempo. Ele não fez uma defesa. O Remo não sufocou, não amassou o Novo Horizontino no segundo tempo. Muito pelo contrário, foi amassado no segundo tempo. Amassado com esse treinador aí ridículo aí, cara. Horrível. Esse treinador é horrível. Horroroso. O pior treinador que eu vi treinar o Remo, cara. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Pessoal, vamos acompanhar aqui as reações de alguns torcedores do Clube do Remo, bem chateados, em mais um jogo do Clube do Remo onde ele não consegue vencer e nem joga bem. Então, o Clube do Remo tem passado por algumas oscilações negativas aí, não é o mesmo time que começou esse campeonato. O time não conseguiu superar a boa marcação do time do Novo Horizontino, que após fazer o gol de empate ali no segundo tempo, ele baixa as linhas e com isso dificultou bastante as intenções do Clube do Remo de fazer o gol da vitória. Então a torcida já está bem chateada pedindo a saída desse treinador que saiu do Sport sem vencer um jogo e agora está fazendo a mesma coisa no Clube do Remo. Então a torcida está bem chateada. O Clube do Remo fica com 26 pontos na quarta colocação, mas pode ser ultrapassado principalmente por Cuiabá e Avaí. Sem contar que tem outros times, Chapecoense, Atlético Paranaense, Vila Nova, Criciúma. Criciúma não, porque o Criciúma venceu o jogo hoje, foi a 23 pontos. Mas tem uns 2 a 3 times aí que pode ou igualar ou passar aí o Clube do Remo. Então, pessoal, vamos acompanhar essas reações aqui. Deixa seu like, sua opinião nos comentários. O que você achou desse jogo do Clube do Remo? Mais uma vez aí, não vence e não joga bem. O Remo não mereceu ganhar esse jogo. O Remo não mereceu ganhar esse jogo. Assim como também não mereceu ganhar do Cuiabá, assim como também não mereceu ganhar da Mucura. Assim como também não mereceu ganhar da equipe do Atlético, que ganhou, e assim como também não mereceu ganhar da Chapecoense. Sabe o que todos esses jogos têm em comum? É que à beira do gramado estava Antônio Oliveira, o pior disparado treinador que eu vi treinar o Clube do Remo. O pior. Esse treinador aí, ele é o pior. Ele é o pior. Ele é o pior. Ele é muito ruim. Muito ruim. Muito, muito. Ele tomou um baile de todos os treinadores que ele jogou contra. Todos deram um baile nele. Ah, mas ele chora, mano. Ele se emociona. Você quer saber como tudo aquilo era da boca para fora que ele falou? Você quer ter a prova disso? Ele disse que não veio pro Remo por causa de multa rescisória. Foi esse um dos motivos dele ter chorado, né? Porque teve ali pessoas da imprensa que falaram que ele negociou multa. Ele disse que em nenhum momento negociou multa. Prove pra gente, Antônio Oliveira. Peça seu boné pra ir embora. Vaza daí, desaparece da nossa frente. Peça o seu boné, faça o que tem que ser feito. Não peça um real pro clube do Remo de multa. Tem hombridade. Pega as suas coisas e vai embora. Você não quer trabalhar no Remo. O Remo 1-0, você com cara de bicho morto. Você com cara de velório. O Remo com 1-0, ganhando o jogo. Você podendo lá tá incentivando os jogadores. Não, você tava com cara de velório. No segundo tempo, tomou um baile do Louser, que nem é um dos melhores treinadores da Série B, Humberto Louser. Nem é. Foi chutado do Atlético Goianiense. Chutado, chutado. Deu um baile nele. Leu o meio de campo do Clube do Remo, viu como poderia mudar ali, mexer, colocou o Luiz Oyama no meio de campo. No segundo tempo só deu Novo Horizontino, irmão. Marcelo Rangel fez 3 defesas absurdas de novo, que garantiram um resultado. Mais uma vez, o melhor goleiro do Remo em campo é o Marcelo Rangel. Até quando isso? Marcos Braz, você não tá vendo esse cara não? Perdido aí. Você não tá vendo? Você só vai demitir esse cara quando o Remo não tiver mais nenhuma chance. Quando o Remo já, porque, meu amigo, o futebolzinho que tá jogando aí, esse futebol aí de Coca-Cola aberta aí, que dura 20 minutos, dura o gás de 20 minutos, meu amigo, não adianta. Não adianta. Esse time não vai evoluir, não vai conseguir. Aí vão ter, né, aqueles amantes. São os que eu mais tenho nojo. É amante de jogador, amante de diretor. Vamos vir aqui. Nós estamos no G4, o que você tá reclamando? Ô, seu retardado, você acha que até quando a gente vai ficar na parte de cima da tabela empatando os jogos? Principalmente em casa. Até quando você acha que a gente vai ficar empatando jogos em casa e conseguindo ficar no G4? Se o Avaí ganhar, o Avaí passa a gente, irmão. É simples. Se o Atlético Goianiense, o Atlético Paranaense passar, ele passa a gente. Se ele ganhar, ele passa a gente na tabela. O Remo empatou hoje em casa. O Remo empatou hoje em casa, jogando em casa, nos seus domínios. O Remo era o melhor mandante antes desse treinador horroroso chegar aí. O Remo era o melhor mandante. Ou era um dos melhores. O Remo disputou com esse treinador 9 pontos em casa, ganhou 2. Ganhou 2 pontos com esse treinador em casa. E aí tem gente defendendo esse cara.
Cara, é muito desanimador o Remo treinado por esse treinador aí. É muito desanimador, cara. Muito desanimador. Everton Quaresma, qual foi, na tua opinião, a leitura do jogo? O que faltou pro clube do Remo sair com a vitória hoje? Tem razão a torcida em xingar o Antônio Oliveira ou não? Foi outra circunstância do jogo que fez com que a gente não saísse aqui com um bom resultado. Ou foi, claro, também a atuação do Novo Horizontino, que tu fizesse aí uma análise do que foi o jogo. Boa noite, amigo. Boa noite, Smith. Boa noite a todos que nos acompanham. Basicamente concordo com muitas das coisas que você falou e é um acúmulo, né? Eu acho que o reflexo da insatisfação do torcedor no final da partida é justamente pelos últimos jogos, né? A tentativa de manutenção de alguns jogadores, a insistência em algumas situações, mas hoje ele entrou corretamente, aquilo que a torcida esperava, né? A substituição do Cantillo até agora a gente não entendeu o porquê, a saída dele, talvez por cansaço ou uma formação tática mesmo, para poder colocar um poder de marcação maior. E o Remo se expôs no segundo tempo, no primeiro tempo o Remo foi ok, conseguiu seu gol, dominou, o Novo Horizontino controlou boa parte do jogo. E no segundo tempo aconteceu o que o Novo Horizontino queria. Entregou a bola para o Remo sem ação nenhuma, sem poder de finalização, transição, velocidade pelos lados do campo. Faltou muito para o Remo realmente, uma cabeça pensante. O Regis entrou ali naquele jogo do abafo ali que não adiantou de muita coisa. Muitos passes errados, cruzamentos do Sávio, que é um bom batedor de falta e de escanteio, hoje não surtiram efeitos. O Remo não conseguiu aproveitar nenhuma bola parada. E hoje foi uma análise realmente muito fria que a gente pode fazer de um Remo muito abaixo do que a gente espera, né? E chamaram o Antônio Oliveira ali no final do jogo de burro, né? É insatisfação clara do torcedor com as últimas atuações do Remo, que a gente sabe que o clube do Remo hoje ele pode mais, né? E eu acho que é um excesso, obviamente, o excesso de tentar fazer com que essa equipe evolua do Antônio. Ele está tentando buscar isso, né? Está tentando encontrar a melhor formação, tentando encontrar os jogadores que possam encaixar melhor. Hoje a formação ideal provavelmente seja essa para as próximas partidas, mas carece ainda da parte física, como você falou. O Caio provavelmente tenha sentido de novo porque ele reclama. Não foi uma reclamação que eu percebi ali das tribunas, foi uma reclamação de cãibra, coisa parecida. Foi realmente de ter se lesionado de novo, aquela chateação de mais uma vez acontecer. E a gente realmente não entende ainda porque esse grupo ainda está abaixo fisicamente de outras equipes que estão brigando na parte de cima da tabela. Então, análise fria hoje é que o Remo poderia ter sido o senhor da partida hoje, pelos primeiros 20 minutos que fez, estava muito bem ajustado, porém a equipe, mais uma vez, sente a pressão de uma equipe de cima, né, do G4, e aceita esse jogo passivo, e não conseguiu transicionar da forma que deveria. Então, perde-se 2 pontos em casa. Era o jogo dos últimos 4 mais perigosos que eu achava, na minha análise, como eu tinha falado em off lá nos grupos também. Eu já tinha comentado que o Novo Horizontino seria a equipe mais perigosa e o Remo passou por maus bocados. Se não fosse o Rangel em algumas situações, realmente, o Remo poderia ter perdido o jogo de hoje.